E aí galerinha, beleza? Boa noite a todos. Hoje, nosso penúltimo dia do mês, né? Hoje é sexta-feira, praticamente o mês já acabou. Hoje é o dia 28 de agosto. Ele vai se estender até segunda-feira, é o último dia do mês. Mas provavelmente todos os players já encerraram suas negociações, zeraram a cota dos fundos, assets, provavelmente tudo já foi liquidado, a rolagem do dólar já começou. E segunda-feira o contrato V de vaca será o mais negociado, que a negociação hoje ainda estava concentrada no U de uva, e segunda-feira provavelmente já na abertura já vai ser negociado o V, e a maior liquidez será no V. Hoje nós vimos o que? Um mercado com muita, mas muita volatilidade, foi muito bom, vemos 101 mil contratos no índice, coisa linda de se ver, fazia tempo que nós não víamos, e como dias de rolagem de dólar, excepcional, vimos um volume no dólar também bem grande, 365 mil contratos, ok? Onde o nosso índice começou? A gente começou com a abertura aqui no 48,080, né pessoal? Vocês estão lembrados de que preço é esse daí? 48,080? Acabou ficando um pouco para baixo, né, do fechamento que a gente tinha de ontem. Ontem o nosso mercado ele subiu bem, ele fez uma mínima na parte da tarde aqui no período dos 700 e subiu quase 1000 pontos. Ele fechou nos 570, a gente teve o nosso ajuste no 415, ok? E o que a gente viu? A gente já viu uma abertura no 0,80, o 0,80 foi para baixo de onde? Até marquei esse pontinho aqui, o 48,100, 48,080, foi um ponto que brigou bastante ontem o mercado, porém só na volta. Era um ponto legal, mas perante o stop de grandes players, que provavelmente stop, né? O mercado atropelou esse ponto e não respeitou, ele passou a se respeitar só na volta. Então hoje a gente viu uma abertura já pesada, uma abertura sangrenta, foi para baixo disso e logo ele já chegou no 8,5 e ali na casa dos 700. A gente viu isso acontecer o quê? Aqui às 9h15, ele chegou no 7,5. Aí com a abertura dos papéis, o mercado pesou mais um pouco e acabou rompendo esse fundo, que ele fez 750 e continuou retomando. E quando ele rompeu a mínima da primeira uma hora, ele caiu muito mais e ele veio até o 550, 520. Foi a primeira mínima dessa uma hora. E a gente esperou a abertura da Dow Jones e teve uma recuperada. O mercado começou a ficar para cima dos níveis que ele estava trabalhando para baixo, que era o 900. Então ele começou a ganhar fôlego, foi para cima, ele rompeu a abertura e a máxima, que elas estavam uma do lado da outra, a abertura era 0,80 e a máxima era 120, estava uma do lado da outra, e ele foi até o 330 nessa mesma puxada, que foi logo na abertura da Dow Jones, um pouquinho depois, ele ameaçou cair e subiu forte. Eles deram uma batidinha, ele voltou de novo para 800, deram uma pancada, deu liquidez, deu trade, voltou e ele começou a ficar para cima do 100. Porque a gente começou a ver uma virada forte dos papéis. Os primeiros papéis que deram uma decolada foi a Petro e a Vale, que elas subiram 4%, deram uma quinada, uma virada forte. E a gente tinha o quê? Quando o mercado estava brigando no 48,080 e meio, a gente tinha a briga do Bradesco e do Itaú, são as ações com mais peso no índice Bovespa, e elas estavam pesadas. Assim que elas decidiram ficar no verde, o mercado engatou a segunda e buscou lá o 4,5, ele ganhou um ajuste que era o 415, fez máxima no 490 e perdeu força. E aí os papéis começaram a voltar, ficaram negativos e o mercado pesou, ele veio caindo lentamente aqui no período da tarde, como a gente pode ver. Depois do meio-dia a gente sabe que o mercado perde um pouco a liquidez, ele perdeu um pouco a liquidez e ele veio caindo, veio choradinho, e aqui na parte da tarde ele brigou entre 800 e 450, ele não saiu desses níveis, a gente teve um fechamento no 800. Beleza, gente? Fechamento e ajuste na casa dos 800, sem gap de fechamento para ajuste hoje no índice. O dólar, o que a gente viu hoje no dólar? A gente viu uma abertura no dólar hoje a 78, gente. Aqui a gente está com um gráfico de 10 minutos que dá para a gente olhar melhor o que aconteceu com o dólar. A gente teve uma abertura aqui no 78, já com um belo gap para cima, né? E logo na abertura a gente viu uma batida, ele buscou os preços de ontem, ele buscou exatamente a mínima de ontem, que era 45, ele beliscou a 45, mas foi uma beliscada mesmo, gente, ele beliscou na hora do número a 45 e continuou trabalhando para cima dos 50. Então a gente vê o quê? Que para baixo dos 50 o mercado só trabalhou com base em stop, porque poucos players fizeram só venda e o mercado já voltou.
e a gente viu uma explosão logo depois dessa batida e depois da primeira 1 hora de mercado. Quando a gente teve a abertura da Dow Jones, o mercado pesou um pouquinho, ele ficou para baixo dos 75, foi um ponto que dividiu o mercado ontem e hoje também. Ele tentou fazer um fundo, mas não chegou nem perto dos 50. Ele bateu até os 55 e ganhou fôlego para subir novamente. Só que aí ele ganhou o quê? O 76, que era o ponto que dividiu o mercado, e o 78, que foi a abertura. Então ele trabalhou para cima, foi até 85. Tivemos uma nova batida. Olha que legal, gente. O mercado ele buscou a mínima de ontem e buscou a máxima de hoje. E ele não conseguiu romper nenhuma das duas. Ok? Vocês entenderam? A máxima era 601, ele beliscou 601 e cedeu novamente e fechou na casa dos 80. O que a gente pode ver foi, a partir do momento que o mercado rompeu essas máximas do 80, do 75 e do 80, ele só trabalhou para cima. Ele não trabalhou para baixo do 80 a partir do momento que ele ganhou esses níveis. Beleza, gente? E a gente viu o fechamento do dólar aqui no 82,5, o mini fechou no 80, fechou com 0,70 de alta. Beleza? Bom, gente, é isso aí. A gente teve 2 dias fortes de 3,5% de alta no índice. Provavelmente já realizaram a posição vendida que muitos estavam, porque o mercado estava caindo há 10 dias. Ele subiu 2 dias forte, subiu, somando os 2 dias são 7%, né? Fazia tempo que a gente não via esses preços aqui, a gente estava no 44, 43, e a gente está falando de 4.500 pontos para cima, praticamente dessa última mínima, que foi 43.200. Ok? Vamos à hora da nossa piada. Bom, quem não quiser ouvir a piadinha, dá um clique aí, pode cancelar, que essa é só para descontrair um pouquinho. Isso é legal. Um cara sofreu um acidente e foi pro hospital. E, infelizmente, foi um acidente grave, então o pai dele foi lá visitar ele. Aí o rapaz acabou ficando sem as 2 pernas e sem os 2 braços. Ficou numa situação bem crítica, né? Aí ele tava na cadeira de rodas no corredor lá do hospital reclamando pro pai: porra, tô fudido, olha o que aconteceu comigo, pelo amor de Deus. Aí não dá. Olha isso, pai, fudido, que não sei o que. Aí ele passou uma enfermeira assim, bem bonita, né? E dava pra ver que ela tava com um belo anelzão, né? De casada, né? Só que era uma enfermeira bem bonita, né? Aí o moleque olhou assim, ela passando, mediu de cabo a rabo. Ó, tá que pariu, a enfermeira gostosa, hein, pai? Ô, lá em casa, hein? O pai dele: ô filho, tá maluco? Você viu o tamanho da aliança dela? A mulher é casada, fica falando isso que Deus castiga. Ele olhou pro lado, puto da vida: ah, Deus castiga? Vai fazer o que então? Vai me despentear, porra? É sacanagem, mas é boa. Valeu, gente, bom final de semana.